Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Eu quero compartilhar com você a história de uma conversão. A história humana está repleta de exemplos sombrios, de homens maus, de líderes truculentos, de pervertidos celerados, de homens sanguinários, que, a despeito de se afastarem tanto de Deus, ainda foram alcançados e transformados pela graça de Deus. Talvez o exemplo mais eloquente que nós encontramos na história humana seja o exemplo do rei Manassés. Esta história está registrada no segundo livro das Crônicas, capítulo 33. E eu quero compartilhar com você um pouco da história deste homem, para você perceber que não há poço tão profundo em que o homem possa cair, em que a graça de Deus não seja mais profunda para alcançá-lo e para resgatá-lo. Eu quero exemplificar este fato na vida do rei Manassés. Primeiro vamos olhar os privilégios deste homem. Ele foi filho de um pai piedoso. Ezequias foi rei em Jerusalém, um homem que fez reformas religiosas em Jerusalém, um homem que trouxe a nação apóstata de novo para a presença de Deus. O rei Ezequias, pai de Manassés, restaurou e limpou a casa de Deus, que foi contaminada, que foi poluída pelo rei Acais, num tempo de grande e terrível afastamento de Deus. Mas, não obstante Manassés ser filho de um pai crente e piedoso, ele se afasta de Deus, ele tapa os ouvidos aos ensinos de Deus, e ele, neste momento, joga fora tudo aquilo que seu pai lhe ensinara. Não basta você ser filho de um pai crente, de uma mãe crente, você precisa pessoalmente conhecer a Deus e andar com Deus. Mas Manassés tem um segundo privilégio, ele começa a reinar com 12 anos de idade. Ele nasceu num berço de ouro, ele não teve dificuldades na vida, ele não teve escassez na vida, ele não teve aflições na vida. Esse menino cresceu debaixo da instrução da verdade, bebendo o leite da verdade, sugando o néctar da piedade. Não obstante, ele se afastou de Deus completamente. Ainda, ele teve o reinado mais longo em Jerusalém. Ele foi o rei que mais reinou na Cidade Santa. Reinou 55 anos, tempo suficiente para ele ouvir a voz de Deus, para ele reconhecer o seu erro, para ele voltar-se para Deus. Mas ele usou esse tempo para afastar-se de Deus e mergulhar no caudal mais profundo do seu pecado. Mas ele teve uma outra coisa maravilhosa que Deus lhe deu. Deus mandou profetas para falar com ele. Deus alertou acerca dos seus erros. Ele não mergulhou nas densas trevas pela ignorância, mas por rebeldia e desobediência. Apesar da luz brilhar em seu caminho, ele preferiu as trevas. Apesar da palavra de Deus trombetear aos seus ouvidos, ele tapou os ouvidos da sua alma e fechou os ouvidos da sua consciência, não ouvindo o clamor de Deus ao seu coração. E então eu chamo a sua atenção para os pecados deste rei Manassés. A Bíblia diz, aqui neste texto citado, que Manassés liderou a sua nação na apostasia. Ele conduziu o seu povo não pelas veredas da verdade, não pelas sendas da justiça, mas ele conduz a nação a pecar contra Deus. Ele contamina a casa de Deus, ele profana a casa de Deus. Ele coloca dentro do templo de Jerusalém, lugar consagrado ao culto divino, imagens de ídolos pagãos. Ele transforma a casa de Deus num altar pagão. Ele espalha e semeia pelo território de Judá
altares aos deuses estranhos, aos deuses pagãos, provocando a ira de Deus. Este rei, diz a Bíblia, tornou-se um astrólogo. Ele consultava as nuvens. Ele não saía de casa sem, numa linguagem moderna, sem ler o horóscopo. Ele acreditava que os astros dirigiam a sua vida e norteavam seus passos. E a Bíblia diz que isso ofende a Deus e provoca a ira de Deus, porque nós não somos guiados pelos astros, mas pelo Criador dos astros, o Deus Todo-Poderoso. Este rei transformou-se num homem idólatra. Ele adorou ídolos, ele se curvou diante de imagens. Ele levantou em Jerusalém aquele ídolo terrível chamado Moloque, depois de seu pai Ezequias ter eliminado Moloque de Jerusalém. E diz a Bíblia que ele queimou seus próprios filhos nos braços incandescentes deste ídolo abominável. Ele perdeu o amor próprio, ele perdeu o amor pelos filhos, ele perdeu o temor de Deus e ele chafurdou-se na lama mais abjeta da idolatria. A Bíblia diz que a idolatria ofende a Deus, que a idolatria é abominação para Deus, que a pessoa que se prostra diante de um ídolo, ela se torna igual ao ídolo, ela tem olhos, mas não vê, ela tem ouvidos, mas não escuta, ela tem mãos, mas não apalpa, ela tem pés, mas não consegue andar, ela perde o discernimento. Mas diz a Bíblia que o rei Manassés, ele se transforma num feiticeiro, ele se torna num homem agoureiro, ele se torna num homem que consulta os mortos, ele busca vozes e mensagens do além para dirigir a sua vida. Ele começa a invocar demônios. Este homem apostata da fé, este homem joga fora o ensino que recebeu do seu pai, este homem perverte o seu caminho, este homem afunda sua alma em trevas espessas do pecado, da rebeldia, da desobediência e da apostasia. E se isso não bastasse, Manassés transforma-se num assassino acelerado, num homem truculento, sanguinário. Diz o segundo livro dos Reis, capítulo 21, versículo 16, que Manassés derramou muitíssimo sangue inocente em Jerusalém. O historiador Flávio Joséfos disse que cada dia em Jerusalém, no governo de Manassés, um inocente pelo menos era sacrificado por ordem deste rei louco e deste rei apóstata. Os estudiosos afirmam que foi nesse tempo que o profeta Isaías foi cerrado ao meio por ordem do rei Manassés. Ele foi um rei perverso, truculento e mau. E neste momento, então, você pode perguntar, mas onde está Deus? Que deixa um homem mau no governo há tanto tempo? Onde está Deus que não freia a iniquidade deste homem? Onde está Deus que não dá um basta na história marcada de crueldade deste homem? Eu quero dizer para você que o pecado jamais ficará sem punição. A Bíblia diz que aquele que brinca e zomba do pecado é louco. A Bíblia diz que o homem será apanhado pelas próprias cordas do seu pecado. A palavra de Deus nos diz que aquilo que o homem semeia, isso ele vai ceifar, isso ele vai colher. A palavra de Deus nos diz que todos nós um dia vamos ter que comparecer diante de Deus para prestar conta da nossa vida. E horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Pode parecer que agora você está escapando, ileso. Pode ser que agora você pratica o mal e a lei não alcança. E o braço da justiça não o apanha. Pode parecer que agora você peca e transgride e ofende a Deus e provoca a ira de Deus. E você parece que está completamente ileso, escapando de todas as ações da justiça divina. Mas eu quero dizer para você que a justiça de Deus jamais tardará. Ela virá ao seu encontro e não foi diferente com Manassés. Diz o texto que quando Manassés não quis escutar Deus, ele não quis escutar a voz do amor, Deus então mandou a voz da chibata. Quando você não escuta Deus chamando você com graça e com benignidade, Deus então usa a vara da sua ira. E diz o texto que Deus mandou o rei da Assíria, que foi a Jerusalém com a sua fúria,
com a sua atitude dura e implacável, e pega o rei Manassés, e prende o rei Manassés, e coloca gancho no seu pescoço, e coloca cadeia nas suas mãos, e leva Manassés humilhado, quebrado, envergonhado, expatriado para a Babilônia. Chegar a hora de Deus tratar com ele. Chegar o momento de Deus agir com a sua justiça em relação àquele rei tão terrível e tão perverso. Eu quero dizer para você uma coisa: não brinque com Deus, não brinque com o pecado. Deus ama tanto você, Deus está tão interessado na sua vida, que Deus prefere levar você para a prisão, para você não ir para o inferno. Deus prefere que você seja humilhado e envergonhado diante dos homens para você não perecer eternamente na condenação eterna. Deus trata com você com disciplina para que você não pereça eternamente. Deus coloca gancho no seu pescoço, anzóis na sua boca. Deus leva você para fora da sua família, para fora da sua cidade, para fora da sua terra. Deus humilha você até o pó para que você não pereça eternamente. E neste momento, diz a Bíblia, que Manassés, no fundo do poço, no desespero mais profundo, ele se humilhou. Nós talvez pensássemos assim: agora, Manassés, chegou a sua hora, chegou a sua vez de você pagar pelos seus crimes, de você sofrer na pele o mal que você fez para os outros. Talvez nós estivéssemos aplaudindo a desgraça de Manassés. Mas eu quero dizer para você uma coisa: este homem no fundo do poço, este homem desesperado, angustiado, ele clama a Deus. E quando ele clama a Deus, Deus ouve a sua oração, Deus atende a sua voz, porque Deus é benigno, porque Deus é rico em misericórdia, porque Deus tem compaixão imensa e eterna, porque Deus tem prazer em perdoar, Deus tem prazer em levantar o caído. Diz a palavra de Deus que Manassés se humilhou, que Manassés orou, que Manassés invocou o Deus de seus pais, que ele se arrependeu dos seus crimes, das suas abominações e se volta quebrantado, humilhado para o Deus de seus pais em profundo e sincero arrependimento. Neste momento Deus ouviu o seu clamor. Neste momento Deus estendeu-lhe a mão. Neste momento Deus perdoou os seus pecados. E sabe por que Deus perdoou os seus pecados? Porque Deus olhou para frente, para a cruz, onde o seu Filho Jesus Cristo deu a sua vida, derramou o seu sangue, para que todo aquele que nele crê possa ser salvo, possa ser perdoado, possa ser redimido. Aqueles que viveram antes de Cristo foram salvos olhando para frente, para o Cristo que havia de vir. Hoje nós olhamos para trás, para o Cristo que já veio. Eu quero dizer para você que há esperança para a sua vida, que há salvação para você, que há perdão para você. Não importa onde você tenha ido, quão longe você esteja, quão profundamente você tenha caído. Não importa se você hoje está preso no cipoal da feitiçaria, da idolatria, da vida impura. Não importa se você hoje esteja longe de Deus. Agora, se você se humilhar, se você orar, se você se arrepender, se você pôr a sua confiança no Senhor Jesus Cristo, também você vai ser perdoado, também você vai ser salvo, também você vai ser restaurado por Deus. Manassés dá prova do seu arrependimento, porque diz a Bíblia que ele retorna a Jerusalém, Deus devolve-lhe o seu trono, Deus devolve-lhe a autoridade, e ele chega em Jerusalém e tira todas as abominações de dentro da casa de Deus, ele quebra todos os altares dos ídolos pagãos, ele faz uma faxina na sua vida, ele faz uma faxina dentro da casa de Deus, ele faz uma faxina em sua nação. A prova do arrependimento é romper com o pecado, é abandonar as práticas que Deus não aceita e que provoca a ira de Deus. Aquele que se arrepende muda de vida, aquele que se arrepende rompe com o pecado, aquele que se arrepende começa uma nova vida na presença de Deus. E finalmente diz a Bíblia que Manassés não apenas tira as abominações, mas ele levanta altares para Deus. Ele começa a adorar a Deus. Ele começa a invocar a Deus. Ele lidera a sua nação agora na direção da obediência a Deus. Eu quero dizer que hoje pode ser o grande dia da sua vida. Hoje você também pode receber a Jesus como seu Salvador.
Hoje você pode ter um encontro com Deus. Hoje você pode abrir o seu coração e receber este dom bendito da vida eterna. Os seus pecados podem ser cancelados. Seu nome pode ser escrito no livro da vida. E hoje mesmo você pode experimentar a doçura da graça de Deus. Eu quero orar por você. Aonde você está? Feche os seus olhos. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Eu quero orar em seu favor. Deus bendito, eu quero te dar graças por aqueles que nos ouvem e nos veem nesta hora. E eu quero te pedir em nome de Jesus que estes corações sejam tocados pelo teu Espírito e que hoje seja o momento oportuno desta entrega total ao Senhor Jesus, para que haja salvação, para que haja libertação, para que haja restauração, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.